Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Que o nome de Jeová seja lembrado para sempre. Leolam. Yehová, Leolam. É isso mesmo que Êxodo 3,15, Jeová se identificou claramente, disse: Esse é meu nome, ele será lembrado para sempre de geração em geração. É claro que isso inclui a nossa geração também, né? Incluindo nós que falamos a língua portuguesa. Por que não, hein? Pessoal, estou muito feliz, não podia deixar de gravar hoje para vocês, porque nós temos aqui uma evidência adicional muito importante a considerar sobre a legitimidade do nome divino em hebraico Yehová, como está nas Escrituras, claro que, como chega para nós em língua portuguesa, como Jeová. Eu liguei a câmera nesse momento porque estou muito empolgado, mas eu já vou desligar para que a gente possa analisar melhor os documentos que vou disponibilizar aqui. Então, se você se interessa pelo assunto, acredito que vai ser bastante edificante. Então é isso, pessoal. E o EVR2B13 traz aqui o texto de Êxodo 3,15. O que se trata esses manuscritos? São Bíblias, né? São os manuscritos antigos. E hoje nós temos em mão como as nossas Bíblias, ali em Êxodo 3,15, você sabe, Jeová Deus se identificou claramente para Moisés: diga para o povo que meu nome é este, e serei lembrado assim de geração em geração e para sempre. Mais abaixo eu coloco de propósito o texto de Apocalipse 1,8, porque ali Deus, o Eterno, o Senhor Jeová, se revela plenamente, quando ele diz que ele é aquele que era, que é e que será, né? Então, cada uma dessas palavras aí, tirando a raiz de cada uma delas, compõe, então, o nome divino. Compõe o acrônimo Yehová, que é o nome que revela toda a plenitude, toda a eternidade. Claro que Jeová, ele existiu, ele está presente e continuará presente, continuará atuando em toda a história, no seu propósito eterno. E claro que faz parte desse propósito eterno o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e todas as pessoas que querem amar e respeitar e adorar o Pai, né? Então aqui nós tratamos o nome divino com muito respeito, claro, olhando para documentos que a gente tem disponível, que são os manuscritos hebraicos, olhamos também de vez em quando alguns registros em grego e em língua portuguesa, tá? Aqui é um canal que, embora a gente saiba que não temos o que foi escrito no tempo de Moisés, ninguém tem, mas a gente considera as evidências que estão em nossas mãos, que chegaram até o nosso tempo, o texto hebraico com consoantes e vogais, que é o texto massorético, e nós temos algumas novidades aqui para compartilhar hoje. Você que já vem acompanhando o canal, já percebeu que a gente tem disponibilizado manuscritos e comparações que nos ajudam a perceber que o nome de Deus em hebraico, Yehová, ele é legítimo, quer dizer, ele não está misturado com outras palavras, com outras vogais. E nós destacamos recentemente o texto do Salmo 68, as palavras dentro do mesmo contexto, Yehová, Adonai, Elohim e Yah. E Jeová é o mesmo Iá. Iá é a forma abreviada, que fica em português já, e Jeová em hebraico, Jeová em português. E percebemos que as vogais do nome divino não são as mesmas, nem de Adonai, nem de Elohim, né? Dentro desse trecho aqui, fica muito claro, mostrando então que o nome divino ele tem sua autenticidade. Outro achado importante foi o texto de Isaías, como ele está composto em hebraico, as três palavras, seu Senhor Jeová, seu Deus. Seu Senhor Jeová, seu Deus. Então, essas palavras lado a lado estão mostrando que cada uma delas tem a sua composição e o nome divino Yehová, Jeová, ele tem as suas vogais próprias, não é? E, O e A. Aqui você está vendo, ó, esses dois pontinhos, uma semivogal E, Shevá em hebraico. Aqui esse pontinho é uma letra O, Rolan ou Rolem em hebraico. E aqui embaixo é uma letra A, Kamatz ou Kametz. Encontramos também em manuscritos diferentes as palavras juntas, Adonai Adonai Yehová, ou Soberano Senhor Jeová, Soberano Senhor Jeová. Então nós percebemos, analisamos, colocamos aqui que não está escrito Senhor, 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 de forma alguma. Está escrito Senhor Jeová e Senhor Jeová. As vogais de Jeová são mesmo genuínas. Compartilhamos também com você fonte adicional, né, que vem das origens judaicas.
rabinos, alguns deles deixaram claro que a palavra leolam, em hebraico para sempre, tem as vogais E, O e A, que são as mesmas vogais do grande nome. Mencionamos também um outro rabino e gramático, ele era gramático também, o Jacob Batrak, e ele confirma que essas vogais E, O e A, hebraico Sheva, Roland, Kamatz, elas são sim as vogais do nome divino, do nome único, e que era pronunciado lá no templo pelos sacerdotes. Né? Não tem aí nenhuma única vogal que seja misturada com outra palavra, conforme alguns criaram essa teoria. Agora, muitos especialistas e estudiosos ficaram alimentando uma dúvida. Não, o nome divino Yehová, ele emprestou as vogais de Adonai, se misturou com as vogais de Adonai. Esse mesmo gramático, esse mesmo rabino, ele escreveu um livro e ali também ele se coloca contra essa teoria. Ele afirma o seguinte: se as vogais do tetragrama fossem mesmo, se fossem de fato as vogais de Adonai, a precisão teria exigido a colocação de uma letra A, ou Hatef Patah, sob o iode. Ou seja, embaixo do iode, teria que ter essa letrinha aqui, essa letrinha A. Se fosse para misturar Adonai com Yehová, teria que ter no nome divino essa letrinha A, então ficaria Yahová. É isso que ele está dizendo. Se fosse, né? Se fosse, então a precisão exigiria que debaixo do iode colocasse essa letrinha A, que também no hebraico chama Hatef Patah. Ok? Se fosse para misturar, ele disse que poderia misturar, mas que debaixo da letra Y, ou iode, teria que ter então essa semivogal A, chamada de Hatef Patah. Alguns chamam de Shivá composto também. Seria a mesma coisa. E alguns escribas chegaram a misturar mesmo a vogal A, Hatef Patah, no nome divino. De forma indevida, é claro, mas fizeram isso. Esse exemplo que a gente está mostrando aqui, ó, por exemplo, essa palavra She, e aqui está impronunciável, porque está faltando uma vogal no meio do caminho. Tá? Yarvá. Em hebraico seria impronunciável isso aqui, tá bom? Está mal escrito. E colocar essa letrinha A aqui debaixo do iode, tá vendo? E por que estamos mostrando isso para a nossa audiência? Porque você vai encontrar muitos professores, muitas pessoas dizendo que é impossível que essa letrinha A esteja debaixo do Y. Mas, na verdade, ela pode estar. É claro que nesse caso aqui ela está errada, mas poderia estar? Aqui o gramático disse que sim. A precisão exigiria que, se fosse para misturar, esse A seria colocado aí debaixo. Mas alguns professores dizem, não, esse A não aparece aqui embaixo porque é impossível. Não pode. É impossível esse A aparecer aqui embaixo do iode. Só que não. Só que não é impossível. Escribas colocaram em alguns textos. Podemos conferir em outro manuscrito. Esse outro manuscrito aqui, o escriba também misturou a vogal A. Olha só, ele misturou aqui. Tá vendo embaixo? Você está vendo aqui esse risquinho com esses dois pontos? Isso aqui é uma semivogal A, um Hatef Patah. Aqui também, ó, Hatef Patah. Está escrito aqui Yahová, Yahová. Bom, aqui está escrito completo, Yahová, Yahová. Todavia, é uma escrita errada, né? Aqui ele quis misturar mesmo, nesse manuscrito. Mas o gramático disse lá, olha só, que o tetragrama, ele tem as vogais próprias. Ele não está misturado com as vogais de Adonai. Contudo, se fosse o caso de misturar, aí teria que ter essa letra A aqui. Seria Yahová. Né? Só que alguns professores aqui no Brasil e em outros países dizem, não, é impossível ter essa letrinha A aqui embaixo. É impossível ter essa letra A aqui embaixo. Mas esses escritos antigos, esses escribas, estão mostrando que, olha só, não é impossível. Embora a gente está escrevendo errado, mas não é impossível. Acredito que você deu para entender essa ideia, claro. E nós vamos ver por que está errado mesmo. Tá? Por que misturar com as vogais de Adonai está errado? Essa escrita está errada. Não é a correta. Vamos adiante. Olha só, lembra que os professores, a maioria, dizem que é impossível que venha essa letra A embaixo do iode? Pois é. Hoje mesmo, aqui fazendo as nossas pesquisas, nós já tínhamos consciência, já tínhamos falado aqui para a nossa audiência, que o gramático já tinha exposto que, olha só,
Se fosse necessário, poderia sim acontecer essa letrinha A debaixo da letra Iod. E mostramos anteriormente exemplos de que isso poderia acontecer mesmo. Mas alguns ficavam pensando assim: ah, mas é porque aqui, no caso, o escriba escreveu do jeito que ele bem queria e bagunçou. Mas no hebraico não se vê esse iod com esse ratef patá. A gente não vê por aí. É verdade que é muito raro, é difícil de encontrar mesmo. Mas a gente descobriu um livro com poemas em hebraico e olha a surpresa. Esses poemas são do século IX até o século XI, na comunidade caraíta, e aqui você vê uma letra iod exatamente com o ratef patá embaixo. E logo adiante, outra palavra que tem a letra iod com o ratef patá com o A embaixo. Aí fica a pronúncia Iá. Né? Aqui não é o nome de Deus. Aqui não é a Bíblia. Mas esse escrito está mostrando que dentro da língua hebraica ocorre sim iod com letrinha A, iod com letra A, Iá. Pode ser escrito assim. E no nome de Deus, por que ele não é escrito assim? Porque seria uma escrita errada. Mas você pode pensar assim, peraí. Você está trazendo um documento que eu não sei de onde é. Será que não é inventado não isso daí? Vou mostrar aqui, ampliar para você perceber que é uma obra genuína que estamos trazendo aqui, ok? Trata-se de um livro, uma seleção de poemas. O nome técnico dele é EVR NS 53. Estas folhas aqui na foto são 138 a 139 e é um material que está na Biblioteca Nacional da Rússia. Como é que a gente consegue, então, essa foto? É porque está online. Eles têm um arquivo de muitos manuscritos bíblicos e não bíblicos da época de Firkovitch e está online. Vou mostrar aqui para vocês darem uma olhadinha. Você também pode acessar aí. Olha só, aqui está a página, depois eu vou colocar na descrição. Esse Tischendorf, para quem nós, Testemunhos de Jeová, sempre falamos nele porque sabemos a importância dele na manuscritologia. Ele foi em busca de diversos manuscritos e um dos que foi angariado é exatamente esse que estamos mostrando para você, tá? Esse livro aqui, ele faz parte logo das primeiras aquisições da coleção de Firkovitch. Se você nunca ouviu falar, é uma coleção imensa, a maior coleção do mundo de manuscritos bíblicos e não bíblicos em hebraico. E claro que eles também formaram parceria com a universidade, com a Biblioteca Nacional de Israel e digitalizaram. Até pouco tempo atrás, a gente conseguia ver esses manuscritos todos online, tá? Pois é, exatamente essa obra aqui que eu estou colocando de forma ampliada para você perceber que ela traz, fora da Bíblia, uma prova de que na língua hebraica, sim, podia escrever a letra Iod com o Ratef Patá embaixo. Letra Iod com o Ratef Patá embaixo. Então aí, aquela dúvida, será que não é com as vogais de Adonai, que o nome de Deus está misturado, está híbrido com as vogais de Adonai? Essa dúvida, diante de evidências como essas e outras, ela não tem mais cabimento. Ela precisa se colocar, então, do lado das evidências. Cada um de nós pode avaliar e se atualizar nesse sentido, confirmando, então, o que a gente já previa, o que muitos hebraístas, até mesmo alguns, poucos judeus, já sustentavam que o nome divino Yehová, ele é sim genuíno, ele é verdadeiro, não tem mistura, não é híbrido. E dentro dessa coleção de Firkovitch, já que a gente está falando nela, nós encontramos sim, você está vendo aqui ao lado, por exemplo, o EVR2B17, ele traz a escrita Yehová mesmo. As letras E, O e A. Quer dizer, o nome está escrito por completo, Yehová. Esse símbolozinho que você está vendo aqui é um símbolo de leitura, chama Tevir, mas não é uma letra, tá bom? Tem a ver com outras questões aí de o texto era cantado, né? Havia uma entonação, enfim. Mas aí está escrito de forma plena, você consegue ampliar e ver, né? Você também pode ver isso online, que sim, o nome Yehová, desde aqui, ó, ele é do ano 929. Então,
Desde aquela época, já tem manuscritos com a vocalização, com a leitura, para o nome divino como Yehová. E lembra que a gente comentou do rabino e gramático Jacob Bakrak? Pois é, ele disse que exatamente esse é o nome santo, é o nome legítimo, com as letras E, O e A, Shiva, Roland, Kamatz. Shiva, esses dois pontinhos, Roland esse aqui, e Kamatz esse, ok? Então, sim, o nome divino Yehová, ele tem toda a legitimidade, né? E é por isso mesmo que nós sempre postulamos aqui no canal, olha, a gente tem que lembrar de Êxodo 3,15, porque ali ele, Todo-Poderoso, se identificou claramente. Yehová, ele disse o nome dele, ele não fez mistério, ele não se escondeu. Ele não disse, eu não tenho nome, não preciso de nome, não foram essas coisas que ele falou, né? Mas percebemos que muitas pessoas hoje, talvez por falta de acesso, ou mesmo falta de apreço pelo nome de Deus, dizem assim, não precisa se preocupar com o nome de Deus, não, não é importante, não. Ele nem tem nome. Não foi isso que Jesus Cristo disse, né? Jesus Cristo disse, santificado seja o teu nome. Então, olha aqui, ó. A gente vê Yehová escrito de forma plena e completa nos manuscritos bíblicos em hebraico, não é? Então, a gente está aqui vendo diversas evidências, né? Confirmando para você o nome divino, a sua legitimidade. Se olharmos dentro das Escrituras, vamos ver que Jeová tem vogais próprias, né? Bom, então vamos fazer uma pausa. Era possível escrever o iode com a letrinha A? Era possível. No caso do nome de Deus, Yahová, estaria certo? Não estaria certo. Em outras palavras, poderia ser escrito o iode com a letrinha A, até Patá? Sim, poderia. No caso do nome divino, para misturar com Adonai, como eles fizeram aqui, está certa essa escrita? Não está correta essa escrita. Tá? Então, isso significa que o que nós temos aqui escrito, Yehová, esse sim é legítimo. As vogais E, O e A, elas estão corretas. E mais ainda, a gente pode, repetindo aqui, né, enfatizar que a tradução ou adaptação em português, Jeová, ela está correta, porque alguns dizem assim, não pode traduzir o nome, tem só transliterar, né? Bom, nós temos aqui a escrita em hebraico, nós temos a transcrição fonética, também temos aqui a transliteração. A transliteração seria assim, tá bom? Mas nós não usamos a transliteração, nós usamos a tradução, a adaptação na nossa língua. Então aqui, ó, Jeová, tá? E é totalmente legítimo em língua portuguesa, porque essa forma aqui embaixo não é para substituir o hebraico lá em cima. E o hebraico lá em cima não pode suplantar ou se colocar apenas como única língua de adoração, então português não é válido. Esse seria um conceito exagerado e que não tem base nas Escrituras. Nem Jeová Deus quer isso, e Jesus Cristo também não quer isso, porque Jesus Cristo disse para os seus discípulos darem testemunho do Pai em todas as línguas, levar as boas novas, o Evangelho, a todas as pessoas, a todas as línguas, não apenas em hebraico. Perfeito, você conseguiu entender isso. Sim, era possível escrever assim, Iá. No caso de outros nomes, não teria problema. É só que, se você pegar a opinião de vários professores, não só aqui no Brasil, mas de um modo geral, internacional, eles vão dizer que não era possível. Mas estamos vendo, tanto por alguns manuscritos, como também por esse achado, né, esse livro de poemas, que sim, era possível escrever no hebraico o iode com Hatef Patá. Também era possível escrever o iode com essa letrinha aqui, esses pontinhos aqui, chama Hatef Segol. É possível, tá? Essa escrita. E também era possível escrever a Io, uma palavra com o I e o O, Io. Como você está vendo esse exemplo aqui que a gente está dando, e mais embaixo outro exemplo, tirado de dois léxicos, duas gramáticas diferentes. Então, alguns afirmavam que ratafim, ou seja, semivogais, não poderiam vir embaixo do iode. Mas é um equívoco, né? Estamos aqui esclarecendo equívocos, estamos mostrando fontes para que alguns possam reavaliar e para quem já confia no ensinamento que recebe da organização de Jeová,
ampliar ainda mais a sua confiança, a sua fé. Outro detalhe que alguns ainda falavam sobre o nome divino era o seguinte: não, é porque ó, debaixo dessa letrinha Aleph, que é uma letra produzida na garganta, uma letra gutural, né? Garganta. No caso, aqui não poderia vir esses dois pontinhos embaixo, que seria um Shivá. É só que no hebraico bíblico, não é sempre que acontece, mas a gente pode encontrar sim, Shivá embaixo da letra Aleph. Como eu já mostrei aqui em outras ocasiões para vocês, o texto de 1 Samuel 14, 27, mostrei tanto no Damascus Crown como no Códice de Leningrado, são documentos bíblicos, são escritos bíblicos, tá? E mais, nós encontramos também léxicos, como por exemplo o BDB, tá? Nós encontramos aí essas palavras exatamente com Shivá vocálico embaixo. Mais um exemplo, em outro léxico que nós pesquisamos, encontramos também as conjugações de uma palavra e, olha só, a palavra começa exatamente com um Shivá vocálico, conforme alguns diziam que não, que era impossível, que era um mistério. Porque quando a gente pergunta assim, por que é, é escrito Yehová e não Yahová? Olha, não, tem um mistério aí. Apelavam para um mistério, né? Na verdade, Yehová é perfeito, está correto. E as pessoas que diziam que não, elas têm que confrontar esses elementos da língua, os elementos bíblicos, e então retomar a posição correta, reavaliar. Agora, para ir finalizando, então, alguns ainda dizem, né, você ainda vê algumas pessoas dizendo assim, não, olha que é o seguinte, essa letrinha A aqui, esse Ratef Patá, alguns gostam de chamar de Shivá composto, mas é a mesma coisa. Shivá composto, Ratef Patá, ele só aparece nessas letrinhas aqui, ó, que são as 5 letras guturais, que são produzidas na garganta. Aleph, Re, Het, Ain e Resh. Aí sim, você vai ver essa letra acompanhando essas 5 guturais. Mas são muitos léxicos, muitas gramáticas, e no nosso caso aqui nós fizemos um trabalho para além dos léxicos e das gramáticas. Verificamos até o momento essa letra já em 21 outras letras que não são as letras guturais, ou seja, que são outras letras do alfabeto hebraico, incluindo então a letra Iod, né? E a gente está divulgando para vocês que, novamente, há um equívoco, tanto em especialistas que divulgam isso, né? Tanto faz, se é judeu, se não é judeu, às vezes pode errar, né? Não estou dizendo que essas pessoas estão errando de propósito, mas quando a gente busca o conhecimento, busca estudar, a gente percebe que há uma amplitude maior e é por isso que a gente tem que ter a humildade e a honestidade de poder divulgar também o conhecimento da forma mais apropriada, da forma mais atualizada que a gente consegue. E estamos aqui atualizando vocês no sentido de perceber que, embora muitos livros caros, muitos especialistas digam que essa letrinha aqui só aparece nessas 5 letras guturais, esse A, esse Ratef Patá, só aparece junto com essas 5 letras produzidas na garganta. Sim, aparece nessas 5 letras, mas nós constatamos e divulgamos aqui no canal, para quem nos ouve, que aparece muito mais. Né? Parece já, contabilizamos em outras 21 letras. Somando a essas 5 aí, vamos para 26 letras, quase todas as letras do alfabeto hebraico. Pode vir então com Ratef Patá. Seguindo, chegamos então à conclusão de que Yehová é sim um nome divino, em hebraico ele é legítimo. Ele está de acordo com a gramática hebraica, com a fonética hebraica? Sim. E erro é uma sílaba aberta, pretônica, com vogal longa, está correto. E vá é uma sílaba tônica aberta e com vogal longa, que também está correto. Nós temos Yehová, a pronúncia legítima dentro da língua hebraica, dentro da fonética hebraica. Então não é só porque a gente prefere. Ela está dentro das escrituras, se harmoniza com a gramática e se harmoniza, então, dentre todo o conhecimento que a gente vem obtendo, que a gente vem construindo. E um dos especialistas, que foi hebraísta, foi professor de hebraico por muitos anos, foi Yohane Kosseius. Em uma das suas obras, que ele comenta aí sobre o nome divino, ele traz aqui Deuteronômio 6,4, e aí coloca
em latim, como seria? Jehová es Deus noster. Também coloca no gótico, a gente percebe essas letras góticas aqui, né? Jehová, e aí coloca Gott, Deus, né? Enfim, eu não sei aqui, acredito que seja alemão, esse estilo gótico, né? O Deus de Israel. Então, ele usa na sua obra largamente, sim, a versão para o idioma mais conhecida, no latim, Yehová, Jeová. Tá? Então, são diversos hebraístas, que eu já tenho mostrado aqui no canal, que sim, eles viam o nome divino como em hebraico de forma genuína e vertiam também, traduziam também para as outras línguas. Né? Essas pessoas, elas não viam nenhum impedimento na tradução, inclusive do nome de Deus para outras línguas. Os apóstolos também não viam, nós, testemunhas de Jeová, também não vemos nenhum obstáculo nisso, né? O nome de Deus precisa ser naturalizado em cada língua que as pessoas possam adorar. Então, pessoal, Jeová Deus com certeza está cumprindo sua promessa de que o nome dele seja conhecido, incluindo na nossa geração, né? E nós vamos ficando por aqui, com essas referências, entendendo que o nome divino, Jeová em hebraico, Jeová em português, tem muita legitimidade. Que nós possamos todos os dias mostrar amor e respeito pelo nome de Deus, pelos seus ensinamentos e também mostrar amor ao próximo, assim como Jeová Deus deseja, assim como Ele quer, assim como Jesus Cristo também quer, assim como Jesus Cristo também faz. Ora ao seu Deus e ao seu Pai, nós também podemos continuar a fazê-lo com alegria, de forma plena. Agradeço a todos que ficaram por aqui, que têm interesse nessas informações. Espero que elas tenham sido claras. Você pode deixar um comentário respeitoso, inclusive, sobre esse assunto. Um grande abraço. Fiquem com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.